Vem comigo porque nós vamos falar de uma bomba hoje do São Paulo, que está todo mundo já sabendo, acompanhando esse caso. Já não é o primeiro vídeo que eu faço, na verdade é o segundo vídeo. E nesse vídeo eu vou me ater especificamente à renúncia do presidente, do ex-presidente Júlio Casares. Após o afastamento da presidência, ele pede renúncia. Bom, quem me acompanha aqui sabe do que eu falei no último vídeo, que antes mesmo desta votação, o Júlio Casares ele deveria ter a hombridade até para poder preservar a imagem da instituição do São Paulo Futebol Clube, ele deveria pedir a renúncia dele, o que ocorreu momentos depois do afastamento. Bom, mas fica até o final desse vídeo para que eu possa falar os pontos pelos quais o Júlio Casares não poderia ficar mais no clube, na presidência do clube, e por que você, São Paulino, deve ficar atento a todos esses próximos movimentos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Pablo Feitosa, eu sou CEO e fundador da Carbon Group, um ecossistema de negócios voltado para a nova economia. Você que deseja saber mais sobre mercado de carbono, finanças regenerativas, compliance, governança e muito mais, você tem que nos seguir aqui pelas nossas redes sociais ou pelo portal da carbonfi.com.br, tá ok? Vou deixar inclusive o portal da Carbonfi aqui para você que deseja expandir seus conhecimentos e também fazer uma transição de carreira, dar um próximo passo. Você que deseja empreender em novas áreas, você precisa estar por dentro de tudo que passa em nosso portal. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Bom, para o São Paulo Futebol Clube, foi melhor o Júlio Casares ter saído? Sem dúvida, gente. Independente do resultado das investigações, e aqui não cabe julgamento, juízo de valor, mas sim juízo de realidade, todas as vezes que uma presidência ela é colocada em xeque, sem sombra de dúvidas, o presidente precisa renunciar para o bem maior da corporação. E não só o presidente, mas vice-presidente, diretoria envolvida, direta ou indiretamente do caso. Porque se aconteceu os fatos e tinha também o vice-presidente ali, resta saber se ele sabia com profundidade ou não sobre tudo que estava acontecendo, mas é muito esquisito, uma vez que diariamente, cotidianamente, o vice-presidente, a diretoria está junto. Bom, mas isso as investigações irão dizer, irão retratar. Bom, como partiu de uma denúncia sobre o caso, que chegou inclusive até o delegado Tiago, que está cuidando deste assunto, né? Lembrando que o São Paulo é vítima do que está acontecendo, né? Então, mas o ponto de início foi essa denúncia que aconteceu, e aí vem diversas investigações. Eu não vou me aprofundar sobre o caso em si, porque eu já fiz um vídeo, então assim que eu acabar esse vídeo, você assista para você saber um pouco da minha opinião, do que está acontecendo e tudo mais. Apesar do que eu acredito que você já esteja sabendo sobre os 11 milhões que foram sacados de 2024 até, de 2021 até 2024, então totalizando ali mais de 11 milhões, do camarote inclusive que não poderia ser negociado do São Paulo e foi negociado pela ex-mulher do Júlio Casares, ou seja, da Mara Casares, e também da venda de atletas com um valor muito aquém do mercado. Bom, agora fica até o final porque eu vou falar de algo muito importante para vocês. O que acontece, gente? Todas as vezes, e isso vale tanto para o mundo corporativo, também para o público, quanto para o privado, tá? Todas as vezes que há rumores e que afeta diretamente a credibilidade da presidência, o melhor caminho a se tomar, até que seja provado todas as dúvidas, todas as investigações cheguem ao fim, a melhor decisão é sim o presidente sair. Eu fico até um pouco chateado porque que o Júlio Casares não tomou essa decisão antes, né? Só veio tomar depois que ele foi
justamente afastado. O que deveria ter sido feito muito antes. Por quê, gente? Porque evita desgaste. A imagem do clube, o psicológico dos jogadores, você pode ver que existe um São Paulo Futebol Clube em campo antes e depois de tudo isso que está acontecendo. E, no mínimo, a gestão do clube, e quando eu falo gestão, estou falando toda a parte não só de gerenciamento, mas principalmente da parte estratégica do negócio, não só o gerenciamento operacional do clube, mas principalmente o tático e o estratégico do clube, acaba sendo afetado. E também, quando você vai patrocinar um clube, você vai associar a sua marca, querendo ou não, você quer estar ao lado de uma instituição que de fato tem credibilidade. E, por óbvio, por si só, o legado do São Paulo já transmite isso. Mas essa situação, que eu acredito que seja pontual e transitória, ou seja, irá passar, durante esse período, dificilmente novos patrocinadores irão querer, né? Por isso que é importante a saída do Casares, para que o São Paulo Futebol Clube retome esse patamar de credibilidade e que ele consiga, como clube, alçar voos ainda maiores, não só dentro de campo, mas principalmente fora, porque é fora aonde que estão as maiores decisões que impactam dentro de campo. E o torcedor, muitas das vezes, só olha para dentro e ele esquece de olhar para fora, né? E isso, as torcidas organizadas precisam começar a ter um olhar mais clínico, um olhar mais cuidadoso. Por que que o Real Madrid é a potência que é? Certamente eles têm uma gestão, uma presidência, uma governança forte, sólida. Por que que o Barcelona é o que é? Vamos olhar para o Brasil? O Flamengo, até 10 anos atrás, 15 anos atrás, era uma vergonha. O Flamengo estava falido praticamente, tecnicamente falido, devendo, salários atrasados. E aí trocou a presidência, veio o Bandeira, que fez um excelente trabalho, renegociou as dívidas, inclusive trabalhando dentro de um planejamento seguinte, olha, talvez nós venhamos até cair, trabalhando ali para não cair para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. E às vezes o clube tem que tomar um remédio amargo e aí o torcedor é neste momento que tem que chegar junto da nova presidência, junto da nova diretoria, junto dos jogadores e tá junto ali, animar, incentivar, enfim, torcer para que possa dar a volta por cima, né? Porque é muito fácil agora pisar, é muito fácil agora querer, de fato, criticar as pessoas que ali estão, né? Difícil é conviver diariamente com isso daí. E às vezes eu sinto que falta maturidade por parte dos torcedores de entender isso daí. Tem paixão pelo clube, mas a paixão exacerbada nos leva ao erro. E por isso que agora eu chego ao final e eu vou te falar algo muito importante que eu acredito que o São Paulo Futebol Clube vai retomar como uma das maiores potências do Brasil, tá? Não vou falar do mundo, mas certamente do Brasil. Eu deixei para o final e eu vou falar por quê, tá ok? Mas antes disso, prestigie a gente aqui, curta, comenta e compartilhe, ative o sininho, porque eu não falo só de futebol, muito antes pelo contrário. O meu tema principal não é nem futebol, é principalmente que eu falo de governança, falo de gestão, falo de compliance, falo de um assunto bem técnico, mas de uma forma bem popular, de uma forma bem coloquial, para que você possa entender no teu dia a dia. Por isso eu gosto de fazer essa analogia entre o mundo corporativo e o futebol e como ambos se unem, né? E você, como pode ganhar e alçar voos maiores na sua carreira? Você pode estar nos seguindo dentro das nossas redes sociais para que você possa, inclusive, estar alçando voos maiores. Bom, agora, indo direto ao assunto, por que que eu acredito que o São Paulo vai dar uma retomada, tá? É como uma empresa na Bolsa de Valores. Às vezes ela atinge o seu pior cenário, às vezes uma empresa ela vai para recuperação judicial e ali no pior cenário dela é onde ela se reinventa para alçar voos ainda maiores. Gente, eu acredito que São Paulo chegou nesse ponto de inflexão.
pior do que tá, não tende a ficar. Eu acredito que esse choque de realidade, eu acredito que virá também junto com um choque de gestão, irá fazer com que o clube venha adotar novas práticas de compliance, de governança, de conselho, de políticas internas, inclusive na parte financeira, de marketing, comercial, ok? E a partir daí, após essa fundamentação, o clube vai dar passos mais largos. Obviamente, são ações que irão demandar atitudes e, por isso, irão ter resultados a curto, a médio, mas principalmente a longo prazo, tá ok? Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu comentário. E você, se você fosse o presidente, o que você faria? Conta aqui. Você concorda, discorda? Fala para mim aqui. E você, torcedor são paulino, o que você pensa disso tudo que está acontecendo? Comente aqui embaixo também. Para tudo isso e muito mais, me segue aqui e vamos nos falando. Um grande abraço, até a próxima!